Hoje eu vou fazer um vídeo diferente de algo que eu nunca fiz, na verdade, e eu acho que eu vou gostar bastante porque eu quero ter uma forma de desenvolver pensamento crítico e eu acho que essa vai ser uma das melhores formas que eu posso fazer isso, que é lendo livros. Eu já leio livros, mas só que eu raramente emito minha opinião sobre eles e eu acho que fazer um vlog de leitura, que na verdade é uma atualização de leituras com base na minha opinião, vai me fazer desenvolver melhor esse tipo de percepção. Ainda mais que eu acabei de me formar em direito e eu preciso começar a ter opiniões próprias. Eu acho que é o melhor caminho que eu posso levar é começar a ter pensamentos próprios. Não que eu não vá levar em conta a opinião dos outros, mas só que eu quero desenvolver minhas próprias opiniões de uma maneira mais aprofundada e fundamentada, como a gente aprende durante 5 anos na faculdade de Direito. Então, essa introdução, eu sou a Natália, eu sou formada em Direito agora, oficialmente, e hoje nós vamos ler o livro Nunca Minta, da Freida McFadden. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu ganhei de aniversário, que meu aniversário foi em dezembro, dia 17, e a minha amiga, ela me deu esse livro, Nunca Minta, que eu tinha colocado na minha lista, que eu tirei print de uma das propagandas que apareceu pra mim no Instagram e eu falei, nossa, parece ser um livro interessante. E a gente tem um mini clube do livro entre eu e ela, e a gente acabou de ler A Empregada, então ela acabou resolvendo comprar um livro da mesma autora de A Empregada, tá escrito aqui. A gente só leu o primeiro livro, não sei se vale a pena ler as continuações, porque eu gostei bastante desse final meio aberto que eles deixaram, mas não sei como é que vai continuar A Empregada, né? Porque são acho que uns 2, 3 livros a mais do original. Então, esse aqui eu comecei a ler ontem, na verdade, e eu só consegui ler 30 páginas porque eu tô num projeto de, a partir de 9h30 da noite, tentar desligar o máximo possível de telas, a não ser quando não seja possível, né? Porque às vezes a gente tem que resolver algumas coisas, a gente tá em festas e etc, mas eu tô querendo desacelerar um pouco a noite, porque eu tenho visto que isso interfere muito no meu sono. E agora que eu estou correndo, ter um bom sono é uma coisa muito importante. E dito isso, eu parei. Talvez não seja um bom livro para ter e desacelerar, né? Já que a Freida McFadden, ela tem um nível de suspense, né? Mas eu acho que ler o livro físico, fazia muito tempo que eu não lia livro físico. Eu adoro ler no Kindle, inclusive o meu tá aqui do lado. Ele tá com a capinha meio esculhambada, coitado. Tô precisando comprar uma nova. Quem, quem quiser me dar uma nova. Eu estou olhando às vezes pra lá porque a minha tela, acima da tela, é onde estou vendo a imagem da câmera. E é o meu Kindle de guerra, eu tô com ele desde 2022, se não me engano. E eu adoro demais. Demais mesmo. E tem muitos livros que tem aqui que eu acabei comprando aquele negócio. Se puder ser o Kindle, comprei de graça, né, na verdade. E tem os livros do Prime Reading, Kindle Unlimited. Kindle Unlimited acabou que eu não tenho mais assinatura, eu só pego quando tem aquelas promoções de R$ 2,99, R$ 1,99 por 3 meses. Apesar de teoricamente valer a pena, eu não tenho tanta disponibilidade pra ler assim. Então, quando tem essas promoções, eu pego e aproveito pra ler todos os livros que tem lá que eu quero ler. Só que como não tem, eu tô priorizando ler os livros que eu tenho primeiro pra depois comprar novos. Isso, inclusive, é uma das minhas metas pra 2026, que é ler todos os meus livros, tanto no Kindle quanto físico, mas principalmente físico, antes de querer comprar um novo. A não ser que o livro esteja num valor muito bom. Inclusive agora eu estou vigiando o novo livro do... Não sei se é novo, mas o livro que conta um pouco a história do Chorão pela... Eu acho que é a esposa dele, se não me engano. Que o nome do livro é Não é Eu Quem Vai Fazer Você Feliz. Eu encontrei ele na leitura, só que eu só salvei o nome pra quando tiver uma promoção, algo assim, comprar ele, de alguma forma. Eu acho que eu tô querendo comprar ele físico, porque alguns livros, você ler físico é realmente diferenciado. Então,
Eu comecei esse aqui, No Caminho Tá Ontem, da Freida McFadden. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, porque eu não gravei ainda a sinopse, mais ou menos. Então, vou ler aqui pra vocês. A doutora Adrienne Haley é uma das psiquiatras mais badaladas dos Estados Unidos. E, depois do lançamento do seu segundo livro, A Anatomia do Medo, ela se tornou uma grande best-seller, ficando 27 semanas na lista dos mais vendidos, até que ela desaparece misteriosamente. 3 anos depois, o casal Trisha e Ethan está em busca de uma casa para construir uma família. A potencial escolha é um belo casarão isolado no meio de uma floresta, a mansão que pertenceu ao Dr. Adrienne Haley. A propriedade, porém, está envolta em um grande mistério. Que segredos ela esconde? Quantas verdades Trisha e Ethan estão dispostos a encarar em nome da relação? Quantas mentiras uma pessoa é capaz de manter sem ser assombrada por ela? Eu vou começar com as considerações das 30 primeiras páginas que eu li ontem. Assim, eu comecei a ler no começo da semana. Não, no domingo. Mas eu só li 2 páginas porque deu minha hora de dormir. Eu precisava acordar cedo pro meu treino de segunda-feira. Mas acabou que ontem eu decidi ler mais livros não. Ler mais páginas do livro. E... eu queria fazer um adendo que esse vídeo completo vai ter spoilers do livro, porque eu vou comentar as partes que eu tô lendo. Eu não sei se é esse o intuito de um vlog de leitura, mas eu tô querendo como uma forma de comentar o livro, caso eu não tenha ninguém pra comentar. E eu preciso, às vezes, botar pra fora algumas coisas. Então, esse vai ser o primeiro livro dessa saga. Eu tô querendo fazer um vídeo desse por mês, porque eu quero ler pelo menos um livro por mês. Mas talvez a gente consiga fazer mais, não sabemos. Então, eu li as 30 primeiras páginas e minha primeira consideração é: eu confio em homem escrito por Freida McFadden. Não confio. Não confio. Depois que eu li a empregada, eu não confio em homem. Depois que eu li a empregada, eu não confio em homem escrito por ela. Quem leu a empregada vai entender o que eu tô falando. Os homens dela são malucos. Então, esse cara tá me parecendo bonzinho demais, esse Ethan. Esbarrou na menina lá, derrubou o café dela, ele quis pagar outro pra ela e eles se apaixonaram e em 2 meses casaram. 2 meses? Pouco tempo. 6 meses? Não sei, mas foi muito pouco tempo que eles casaram. E eu acho que isso é um problema, porque foi parecido com o que aconteceu com o negócio lá da empregada. Posso estar fazendo paralelos demais entre um livro e outro? Posso. Mas, considerando a sinopse do livro e alguns acontecimentos até agora, vamos ver, né? Então, eu até escrevi aqui que tem uma parte que eles vão lá visitar a casa da mulher, né? Da Adriane. Só que eles não sabem que é a casa da Adriane. E só que, tipo assim, eles têm um carro que não é propício. A Trisha e o Ethan, têm um carro que não é propício pra andar, fazer grandes aventuras na neve. Eles reforçam que é um BMW. Parecem um casal de mauricinhos, porque a mulher não tá com casaco direito, tá com uma bota com um salto gigante. Mas eu falei, gente. E ele foi com uma bota propícia, um casaco de neve. Eu fiquei, gente, parece que ele sabia alguma coisa sobre esse lugar e pra esse drama todo. Começou também com eles discutindo na estrada. Não, você passou, não passou, não passou. E tipo assim, gente, se o cara começa a discutir com você e tipo assim, não, agora que a gente já tá aqui, a gente não vai voltar. Mesmo que esteja caindo um mundo de neve, a gente vai continuar. Eu falei, gente, que perigo. O cara se colocando em perigo, ele e a mulher, por conta de bobeira dele, né? Aí eu comecei a ficar meio com o pé atrás com ele. E principalmente com a reação dele quando ele viu o quadro lá gigante dessa autora, Adrienne Hale, na própria casa dela, né? Porque a casa que eles estão querendo comprar é dela. Eles querem uma casa isolada, mas puta merda, né? No fim do mundo.
e não tem sinal de telefone lá, e a mulher que eles têm contato, tipo uma corretora, ela não chegou ainda no local. Não sei porque não sei se ela desistiu por conta da neve ou se aconteceu alguma coisa, né? Mas eles chegam lá, ele tem essa reação assim com o quadro da mulher e eu achei muito estranho essa reação dele, porque acho que até essa Trish, ela falou, o que você acharia de botar um quadro desse tamanho com a minha foto? Ele, tipo assim, ele ficou meio balanceado quando viu a foto dela, sabe? Tipo, eu descobri que a casa dela, mais ou menos assim. E eu achei isso tudo muito estranho. Eu não sei se ele teve alguma relação ou se teve alguma relação com a morte dela, ou a suposta morte dela. Porque ela tá falando como desaparecida, né? Mas nunca acharam o corpo dela. E ele tá batendo o pé, jurando de pé junto, que o namorado dela da época que matou ela e foi isso. Jogou ela em algum canto e dane-se. Então, gente, tipo assim, ele tá meio tipo assim, nossa, eu te salvei, né? Ele ficou meio balançado, ficou afirmando que era um namorado que matou a mulher. Então eu tenho minhas dúvidas por enquanto. Então, ao longo do. Hoje é dia 22 de dezembro e eu quero ler até o final do ano, até dia 31. Eu tenho uma semana e eu vou fazendo atualizações em vídeo ao longo desse tempo, né? Vamos ver como é que vai sair esse aqui. Eu estou usando um marca-texto. Não, marca-texto não, né? Um marcador de página padrão. E vamos lendo pra ver até onde isso vai chegar, né? Porque eu quero muito saber mais sobre essa história e o que aconteceu de fato com essa Adriana Hale. E eu acho que vai falar, né? Porque tá, o livro também tem o POV dela. No momento, hoje é dia 22, não, hoje é dia 23 de dezembro, a 1h38 da tarde. E é isso. Esse é a primeira parte do vlog, né? Então, eu cheguei na página 60, capítulo 9. E eu parei aqui porque eu tenho considerações a fazer. Eu tinha minha suspeita que o Ethan poderia ter sido paciente da doutora Adriane Hale e talvez ele divulgou alguma informação, ela divulgou alguma informação dele naquele livro, A Anatomia do Medo, que ele não gostou tanto assim, por isso foi atrás dela. E eu não sei se eu tô indo pelo caminho certo por enquanto, mas a fala da Adriane com uma suposta mãe de um cara que se chama que tem o apelido EJ, que o filho ele não reconhece os erros, ele é super narcisista e tudo mais. E eu tenho grandes suspeitas que essa pessoa seja o Ethan, que é o namorado dessa Trisha. E na verdade, eu acho que teoricamente, eu acho que eles estão deixando isso um pouco óbvio, que o Ethan não é uma pessoa tão amável assim quanto essa Trisha coloca na cabeça. Não sei se isso é uma percepção minha ou se é realmente isso que eles estão tentando fazer, até porque tá no começo do livro e eu acho que vai ter muitas mais coisas que apenas que o Ethan pode ser um suposto paciente da Adriane Hale e está envolvido com o desaparecimento / morte dela. Talvez eu acho que esteja um pouquinho mais profundo do que isso. E muito mais, porque realmente só tá no começo. E essa Frida McFadden, ela é boa de plot twists. Acredito que ele possa ter sido um paciente dela, sim. Por isso que ele também ficou meio balançado com a questão do retrato dela. Tipo, reconhecer que é a casa dela e tudo mais. Só que é meio estranho, porque eu acho que é aquele estresse todo que ele teve por conta de encontrar a casa. Eu acho que ele já foi naquela casa alguma vez.
porque ela atende pacientes em casa, né? Então ele tava batendo o pé muito forte que ele sabia o caminho. Então eu acredito que ele realmente sabia porque ele já foi um paciente dela. E essa Trish, ela tava falando que tinha um segredo e não sei o que eu não sabia como é que ele ia reagir com o segredo dela e tudo mais. Eu tava achando que ela não ia poder engravidar, eu tava com isso na cabeça. Só que aí ela acabou revelando que, na verdade, é o contrário. Ela está grávida, só que eles tinham combinado que só iam ter filhos depois de um tempo considerável de vida dois. Inclusive, é uma coisa que eu concordo muito, que eu não quero ter filho logo depois do casamento. Eu acho isso cada um, mas eu não é uma coisa que me apetece. Aí ele abriu um vinho e ela tem que fingir que tá tomando vinho por conta que ela está grávida. Só que ela tá morrendo de medo porque ela não sabe como ele vai reagir. Até porque eles se conhecem há pouco tempo e estão casados há 6 meses. E pra mim, isso é burrice. Pra mim, isso aqui assim, é atestado de burrice dessa Trish. Porque ela fala algumas vezes de que ela não conhece o Ethan direito, que de vez em quando ele mostra um lado pra ela que ela acha meio estranho. Tanto é que, tipo assim, ela tá morrendo de medo porque ela tá com medo da reação dele. E a reação dele é, tipo assim, ele pode explodir, ficar super nervoso. Ela falou que tanto é que ele nunca brigou com ela diretamente, mas só que ela já viu ele brigando. Então, eu acredito que, tipo assim, aqueles diagnósticos que a doutora Hilly estava anotando sobre esse EJ, provavelmente é do Ethan. E talvez possa ser que a Trisha descubra isso de alguma forma quando ela achou as coisas, as fitas, né, gravadas. Eu não sei se ela conseguiu pegar exatamente desse EJ, se ela suspeitou de alguma forma. Eu acho que não, porque ela é meio sonsinha, né? Mas aí ela fica nessa que ela tá com medo do homem. E tipo assim, mano, você é burra ou se faz? Porque se ele tratou um funcionário desse jeito, por que ele não trataria você desse jeito uma hora ou outra? Então, eu acho que, tipo assim, tem caroço nesse angu, tem alguma coisa esquisita nesse Ethan, uma coisa que ele vai revelar em algum momento, ou já vai revelar logo no começo, porque está no começo do livro, e eu acredito que tem muitas coisas para acontecer, porque é uma propriedade envolta de um grande mistério, como está escrito aqui. Eu tô com essa suspeita de que ele tem alguma coisa, e essas instabilidades dele já era pra ter feito pra Trisha se tocar de que ele não é o homem mais perfeito do mundo. Até porque ela repete que em alguns momentos ele é o homem mais perfeito do mundo, ele é muito fofo, muito isso, mas depois ele fala, nossa, tenho medo dele, não sei o que, porque ele explodiu com um cara lá, tipo assim, minha filha, presta atenção no que você tá vendo. Muita coisa pode acontecer ainda, e eu tô muito curiosa mesmo pra saber como é que vai seguir aí, porque estamos só começando, né? Página 60, que por enquanto essa é a segunda atualização do dia. Estava eu, né, fazendo o vlog de leitura de Nunca Minta. E eu terminei, na verdade, não sei que dia, mas eu tava lendo acho que 24, 25 de dezembro já tinha terminado. Foi dia 25 que eu terminei, porque foi o dia que tive o jogo do Golden State de Natal. Então eu fiquei assistindo, enquanto eu tinha os intervalos eu tava lendo o livro, e depois que terminou o jogo eu continuei lendo, porque eu não consegui parar. Sério, gente. Isso aqui me surpreendeu muito. Só que tipo, eu tava indo por um caminho e eu tava conversando com uma amiga minha no Instagram sobre esse livro. E, gente, eu fui falando minhas teorias, eu até marquei algumas páginas. E, assim, se eu for emprestar esse livro pra alguém, a pessoa vai ver algumas anotações minhas falando sobre algumas teorias, né, que eu tinha a respeito do livro.
Como, não sei se eu comentei no começo, mas eu achava que o Ethan, ele tinha sido algum paciente ou ele estava envolvido com a morte lá da doutora Adrienne de alguma forma. Na verdade, não foi ele que era, assim, vou reforçar que vai ter spoilers, né? Que eu finalizei o livro, porque eu não conseguia parar de ler, tipo assim, eu precisava saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E, cara, esse livro, assim, gente, tipo assim, ela é aquele negócio, ela vai contando a história, aí daqui a pouco vem um capítulo que te deixa meio assim, tá falando demais sobre essa história aqui. Aí daqui a pouco você vai lá, aí fala um pedaço, daqui a pouco tem a revelação, tipo assim, puta merda. E eu achava, eu não tinha assim, pra ser sincera, eu não tinha suspeita nenhuma dessa Trisha. Eu achava que ela era só uma patricinha mimada, mas me surpreendeu muito ela ser o P lá da doutora Adriane. E que eu já achava que essa Trisha podia estar se passando pela doutora Adriane e o cara não sabia. Mas era uma teoria meio absurda, né? Vamos combinar. Mas a Patricia ter matado a Adriane me surpreendeu muito. Até porque a Adriane pediu ajuda dela pra matar o Ethan que tava ameaçando. A Adriane matou o Ethan, que era o que perseguia ela. Então, assim, o Ethan não era o cara que o EJ, eu acho, que tinha lá nas gravações. E depois descobriram que o namorado dela na época, da Adriane, tava morando na casa escondido porque ele foi acusado de tudo quanto é de que Patricia era uma paciente da doutora. E ela sabia que a Patricia estava mentindo na história. Que houve um serial killer e tudo mais, mas não. Ela que matou todo mundo na cabana e só ela saiu viva. A doutora Adriane estava viva. Mas aí depois ela foi contando que ela matou ela e tudo mais. Eu fiquei... dela, marido da Patricia. Que ele, na verdade, a mãe dele que ia na doutora Adriane. E essa moça que ia na doutora Adriane achava que todo mundo queria matar ela. Todo mundo, inclusive o filho. E na verdade, o que aconteceu? O filho mesmo realmente matou a mãe. Aí chegou um ponto em que eles descobriram, conversaram, não sei o que, e aí decidiram matar o namorado da menina lá que eles amarraram e enterrar os corpos todos no quintal. Tiveram filhos e tudo mais. Eu fiquei, gente, eu tô em completo choque. Eu não sei se eu daria 5 estrelas pra esse livro, porque talvez, assim, me surpreendeu muito que a Patrícia no final ela falou: se o meu marido não estiver cumprindo com o que ele promete, eu também vou dar um fim nele. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, essa mulher é maluca. Apesar de ser um livro muito bom, eu gostei muito. Assim, você lê muito rápido, porque é uma leitura muito fácil, é uma leitura que você vai abstraindo totalmente. E eu recomendo, mas só que é um livro um pouquinho pesado, né? E, se não me engano, ele vai virar filme também. Igual vai lançar a Empregada dia 1º de janeiro. Eu estou muito empolgada para assistir. Eu já li o livro, então eu tenho algumas expectativas, mas eu tô muito empolgada pro filme, que eu acho que o filme vai entregar bastante. Apesar de eu achar que o quarto de Empregada tá meio esquisitinho. Surpreendeu muito, porque, como eu disse, eu achava que a culpa seria do Ethan, o marido dela, mas não foi. E é isso. Eu achava que a Adriane estava viva. Tipo assim, toda verdade tem um preço. É porque a mulher matou todo mundo, né? Foram as considerações. As minhas teorias, 99,9% delas estavam erradas. Só que no meio pro final eu comecei a suspeitar que o EJ lá, o E, alguma coisa, das gravações não era o mesmo Ethan. Chegou um ponto que eu tava realmente achando que não era a mesma pessoa. Eu falei, tem alguma coisa estranha aí.
Só que eu não imaginava que ele seria filho da mulher que achava que todo mundo... Essa parte aí me surpreendeu muito. E também a parte da Trisha, né? Que eu também não esperava que ela estaria mentindo pra psicóloga sobre a história trágica dela, do trauma dela. É isso. Tchau.